Quando eu tava tentando entrar em cibersegurança, eu mandava currículo e nada, parecia que eu não existia. Nenhum não eu recebia. Aí eu comecei a me perguntar, o que faz alguém bater o olho no meu currículo e pensar, poxa, eu vou chamar esse cara pra conversar, pra entender mais sobre ele. Porque se eu tô me candidatando e ninguém me chama, então o problema não é a falta de candidatura, o problema é outra coisa. E eu já vou te avisar, nesse vídeo eu vou ser 100% transparente com você e talvez você fique até chateado comigo, mas eu acho importante você ter essa visão, porque na maioria das vezes, quando você não é chamado, o problema não é o mercado. O mercado ele é o que é, sempre foi assim e sempre vai continuar sendo. O problema é o seu posicionamento e como você está se vendendo. E o principal, o que o recrutador consegue enxergar em 10 segundos olhando seu currículo. Então nesse vídeo a gente vai ver junto o que faz um recrutador te chamar e obviamente o que faz ele te ignorar e como você ajusta isso para você começar a conseguir as suas entrevistas. Então fica comigo nesse vídeo até o final para você entender aí e eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar com isso. Senhores, esse vídeo é para te ajudar a tirar do limbo, porque eu recebo muitas mensagens, muitos comentários eu vejo de pessoas falando: Douglas, eu tô fazendo os cursos que você indicou, tô estudando, tô me candidatando, mas ninguém tá me chamando. E eu, sinceramente, sinto na obrigação de te ajudar com isso, por quê? Primeiro porque os cursos que eu indico aqui, eu realmente acredito e eles não são ruins. E se você já concluiu alguns deles, na minha visão, já era para você estar pelo menos sendo chamado aí para conversar, para ser entrevistado. Só que aí vem a segunda parte, que muita gente não gosta de ouvir, é que curso não faz milagre, senhores. Curso é parte de um conjunto. Ele te dá a base, te dá uma linguagem, te dá um repertório, mas ele não te vende sozinho, e é exatamente aqui que tá o pulo do gato. Existe uma diferença gigante entre me candidatei e me candidatei do jeito certo. E hoje eu vou te mostrar o que muda isso. O que o recrutador realmente enxerga quando você manda um currículo e quando ele tá olhando o seu currículo. E o principal, porque alguns currículos eles passam, outros simplesmente somem. E esse vídeo eu vou te mostrar aqui como que você ajusta isso para transformar o seu estudo em entrevista. E um detalhe, apesar de a gente estar focado aqui em cibersegurança, isso aqui eu acredito que vai funcionar para todas as áreas aí, para todas as aplicações e qualquer vaga, seja da área de TI ou não, talvez. E aí a gente tem um pequeno problema, ou talvez grande, que é muita gente trata o currículo como se fosse um documento pessoal. O que eu quero dizer com isso? Que você pega o currículo, tem lá, olha a minha história, olha aqui as minhas qualidades, os meus cursos, as minhas jornadas. Mas, senhores, o recrutador, ele não está comprando a sua história. Ele não quer ler um livro sobre você, muito menos uma fanfic sua. O recrutador, ele está tentando resolver um problema. Que problema é esse? Em cibersegurança são inúmeros problemas, mas batendo o olho na vaga, já dá para você entender basicamente qual o problema aquela vaga vai resolver. Justamente com base no que eles estão pedindo para aquela vaga. E aí, geralmente, os problemas são do tipo: estamos tomando muitos alertas e ninguém consegue priorizar, tá tendo incidente demais e o time não tá dando conta de responder, tem vulnerabilidade crítica aberta já faz meses e ninguém tá resolvendo, preciso de alguém para corrigir, ou talvez só para direcionar essas vulnerabilidades. Active Directory tá uma zona e ninguém tá olhando o risco de identidade. Tem fornecedor novo entrando e ninguém tá avaliando esse fornecedor. Ou seja, senhores, a empresa ela não quer alguém interessado em segurança. A empresa ela quer alguém que resolva um problema e reduz risco, seja em algo específico ou seja no âmbito geral da empresa. Então o recrutador ele está lendo o seu currículo e está fazendo 3 perguntas bem simples. Essa pessoa ela se encaixa nessa vaga? Ela consegue entregar alguma coisa nos primeiros dias de trabalho dela? Ela representa menos risco que os outros candidatos? E é aqui que muita gente perde. Seu currículo ele não está respondendo isso de forma rápida. E em 10 segundos você está sendo descartado por causa disso. Eu vou falar, aliás, eu já tenho falado bastante, que eu vejo que tem muita gente que já poderia estar atuando, já poderia estar trabalhando em cibersegurança. E há um tempo atrás também, eu abri lá no meu Instagram uma caixinha pro pessoal mandar os currículos para me analisar. Eu recebi uma cacetada de currículos. Inclusive, me segue lá no Instagram, se você não estiver me seguindo. Eu tô sempre compartilhando, tô sempre abrindo uma caixinha de pergunta ou outra lá. E é mais fácil da gente manter a comunicação. E aí, analisando vários currículos lá, tem um padrão muito claro que eu vejo nos currículos. E geralmente, o currículo ele é muito genérico, ou seja, ele serve para tudo, só que ao mesmo tempo não serve para nada. O objetivo daquele currículo, ele é muito genérico também. Por exemplo, o pessoal coloca lá como atuar na área de TI, buscando oportunidades. Dificilmente alguém vai te chamar, tá? Outra coisa também, uma lista gigantesca de cursos que só parece que você assistiu um monte de aula lá e não praticou nada. Colocam também conhecimento em segurança, mas não coloca nenhum tipo de contexto. É a mesma coisa de você falar para mim: Douglas, eu sei segurança. Tá, mas o que você sabe? Você fez o quê? Aplicou onde?
Estudou aonde? Você precisa melhorar isso. LinkedIn. O pessoal não. Nossa, LinkedIn é horroroso. Os LinkedIns que eu olhei. Só que, como a análise era só do currículo, eu não aprofundei nisso, só dei o toque. Aí eu não sei se você sabe, o LinkedIn, do mesmo jeito que você pode aplicar as vagas, o recrutador pode te encontrar lá. Então é importante você ajustar o seu LinkedIn para que ele seja localizável para quando alguém está buscando profissional, o seu perfil aparecer lá pro recrutador. Uma outra coisa também que eu vejo que o pessoal está se candidatando em vaga errada. A vaga pede uma coisa, o currículo mostra outra. E aí, o que que acontece? A pessoa acha que o currículo dela tá faltando conteúdo, acha que precisa de mais um curso, de mais um treinamento, de mais uma certificação, ou talvez de aprender uma nova ferramenta. Quando na real tá faltando duas coisas bem simples: prova de que você aprendeu alguma coisa e clareza no seu currículo. Falta muita clareza. O pessoal não deixa o currículo claro. Você precisa provar que você consegue fazer alguma coisa. E a clareza de alguém bater o olho no seu currículo e já entender o que você consegue fazer, quais são as suas capacidades, qual é o seu conhecimento. Sem isso, você vai se tornar invisível, o seu currículo vai ser descartado. Só que aí vem a parte boa, senhores, que quando você entende isso, se posiciona do jeito certo, você para de ser só mais um currículo no meio de tantos outros e acaba se tornando a única opção óbvia no meio de tantos outros. E não porque você é o melhor do mundo, e sim porque você é o mais fácil de entender. O recrutador, ele adora bater o olho e já sacar: esse cara, ele é bom para essa vaga. Ou talvez ele bate o olho e fala: caramba, esse cara é bom para uma outra vaga que vai abrir, ou uma outra vaga que eu não estou conseguindo candidato. Ou esse cara, ele representa um menos risco com base nos outros currículos que eu tenho aqui que colocaram um monte de informação genérica, eu nem sei o que eu vou encontrar se chamar esse cara para conversar, entende? Basicamente, o que eu quero dizer é que o recrutador, ele não tem tempo para ficar adivinhando o que você sabe ou não. Quando ele entende rápido, você passa. Quando ele não entende, quando você é uma pessoa difícil de interpretar ou ele não conseguiu te interpretar, você é reprovado, você é descartado. Mas relaxa que agora eu vou te passar uma direção aqui de coisas que eu faço, que eu fiz já, para eu conseguir toda vez que eu mandava um currículo, eu era chamado para uma entrevista, mesmo que não desse certo, tá? Mas eu peguei essa manha e aí toda vez que eu mandava para uma candidatura, meu currículo passava e a pessoa me chamava para conversar. Então eu vou te mostrar o que você pode colocar e o que você tira do seu currículo principal, como você monta ele para despertar curiosidade e o cara te chamar para pelo menos uma conversa. Justamente porque o objetivo aqui não é só você se candidatar. O objetivo aqui é você ser chamado. Então se liga, senhores. A parte prática, obviamente, vai ficar com você. Porque reclamar do mercado é fácil. Difícil é você ajustar o que está no seu controle. E aí eu vou ser bem direto. Primeira coisa, toda vaga que você se candidatar precisa ser compatível com o seu perfil. Quando eu falo compatível, não é eu quero muito essa vaga. Compatível é o que eu consigo provar hoje. Tem vaga que tem cyber no título, mas é suporte disfarçado. Vaga de SOC que não pede pentest. Tem vaga de GRC que não quer ferramenta, quer processo. Então o primeiro filtro é esse: entender o que a vaga realmente quer. E aí tem uma coisa que eu sempre falo aqui, mas muita gente não gosta. No começo você não pode se dar o luxo de ficar escolhendo vaga. Se você quer ir para um lado técnico, mas apareceu uma vaga de GRC e você já tem um perfil de processo, de comunicação e organização, já tem alguns treinamentos de ISO, de NIST, já tem essas noções, se candidate, mesmo que não seja a vaga do seu sonho, né? Mesmo que você não quer seguir carreira por essas frentes, justamente porque essa experiência vai te abrir porta. Porta aberta dentro de cibersegurança é mais fácil de mover do que uma porta fechada fora de cibersegurança. Segundo ponto é currículo que não tem foco. E isso derruba muita gente boa. Justamente porque um recrutador, ele não quer estudar o seu currículo. Ele não quer montar um quebra-cabeça sobre você. Ele escaneia seu currículo, ele bate o olho. Se em 10 segundos ele não entendeu o que você busca, para qual tipo de vaga você serve e onde você se encaixa, você é descartado. Simples assim. Então, o seu currículo, ele precisa ter um direcionamento claro. Se você está mirando em uma vaga de SOC, Blue Team, o seu currículo, ele tem que parecer uma pessoa que está querendo entrar em SOC Blue Team. Se você quer GRC, o seu currículo, ele não pode parecer alguém que está tentando pentest. Coloca logo em cima, deixando claro qual que é o seu alvo. Então, por exemplo, no topo do seu currículo lá, deixa cibersegurança, Júnior, SOC, Blue Team, CIEM, Logs, Linux,
sei lá. Ou se é uma área mais documental, então GRC Júnior, risco, compliance, auditoria, LGPD. Isso ajuda o recrutador a te entender rápido. Uma outra coisa, senhor, você precisa ajustar o currículo para a vaga, não é mentir. Perceba, não é você mentir para o seu perfil ser especificamente atender todos os requisitos daquela vaga. Não, é destacar o que faz sentido para aquela oportunidade, o que você já sabe fazer para aquela oportunidade. Porque se a vaga está pedindo análise de incidentes e monitoramento, não adianta o seu currículo parecer um currículo de governança. Currículo com foco é isso. Quando a pessoa bate o olho, ela já entende exatamente onde você quer entrar. Terceiro ponto é você só listar curso, não mostra evidência de nada. Aqui um outro erro bastante comum que eu vi aqui nos currículos que eu analisei. Tem gente que coloca lá curso da Google, curso da Coursera, curso da Microsoft, curso sei lá do que, curso Y, curso X, curso Z, nossa, é uma lista de cursos. E para por aí, só fica aquela listagem de curso enorme lá que a pessoa fez em tudo quanto é lado. E aí qual que é a impressão que fica quando você olha um currículo como esse? Se você só assistiu aula. Nada mais que isso. Ninguém sabe se você praticou, ninguém sabe se você entendeu o que passou naquele curso. Muitas vezes ninguém sabe o que tem dentro daquele curso, ninguém sabe se você consegue explicar alguma coisa. E é por isso que sempre só listar curso quase nunca impressiona, senhores. O curso ele precisa virar uma prova de que você sabe alguma coisa. Então, você fez aquele curso, com base naquele curso você aprendeu várias coisas. Como que eu sei que você aprendeu várias coisas? Você precisa demonstrar no currículo. Principalmente quando você faz uma trilha, por exemplo, como aquela de certificado de cibersegurança da Google. E lá vai ter atividades práticas, projetos ao longo do caminho. Em vez de você só colocar lá o curso de cibersegurança da Google, certificado de cibersegurança da Google, transforma ele em entrega. Por exemplo, coloca lá projeto de análise de alertas e triagem inicial. Atividade prática com investigação usando log. Análise simples de risco com recomendação de mitigação. Percebeu a diferença? Você sai de eu fiz um simples curso ou eu fiz um curso para eu executei atividades práticas que simulam o dia a dia da área. Isso muda completamente como você é percebido. E agora você não está só dizendo que estudou, você está mostrando evidência de aplicação. Quarto ponto, senhores, você não tem história de impacto. E é aqui onde muita gente que estuda bastante acaba sumindo no meio da multidão, porque o recrutador ele só quer entender uma coisa bem simples: o que você melhora. E aí a maioria erra porque escreve assim: eu tenho interesse, gosto, estudo, sou dedicado. Só que isso, senhores, não diferencia ninguém. Todo mundo fala isso. O que diferencia é o impacto que você causa. Uma frase que mostra o que você fez, por que isso importa e o resultado disso, mesmo que esse resultado ele seja pequeno. Por exemplo, reduzir risco ao aplicar X controle em um cenário Y e documentei as evidências. Criei um processo de triagem de logs e reduzi ruídos com critério de prioridade. Montei um baseline de Hardane, mais um checklist de validação para garantir uma consistência. Sei lá, mas isso você tem que fazer na prática. Faz em laboratório, e aí você traz esse cenário criado em laboratório para o seu perfil, seja no LinkedIn, seja no seu currículo. É muito importante isso. E aí você pode, no LinkedIn você consegue não só fazer publicações, mas você consegue anexar evidências do que você fez e como foi o processo que você fez, entende? Isso é muito importante. Aí você pode falar: ah, Douglas, mas é meu primeiro emprego. Eu sei, senhores, mas o impacto ele não precisa ser somente no ambiente de uma empresa. Você consegue criar um impacto em laboratório. Um exemplo de impacto que você pode fazer em laboratório: simulei um incidente, documentei a investigação e defini os primeiros passos de resposta. Criei um checklist de Hardane, apliquei um ambiente de teste e comparei o antes e depois, se teve uma melhoria ou não. Montei um mini processo de alerta, triagem, ação e registrei o que eu faria em cada caso. Isso vai mostrar para as pessoas que estão entrando no seu perfil, que estão olhando seu currículo, maturidade, senhor. Mostra que você não é só um aluno, mostra que você pensa como um profissional. Isso vai te diferenciar e vai colocar à frente de muita gente. Vai por mim. Quinto e último ponto é o LinkedIn. Hoje, quando o recrutador ele pega seu currículo, a primeira coisa que ele vai fazer é buscar você no LinkedIn, para entender melhor quem você é, para ver se o seu perfil faz sentido com o seu currículo, para checar a consistência. E o principal para ver se você realmente é uma pessoa de verdade, se minimamente você está alinhado com a vaga, com a empresa. E é aqui novamente que muita gente está se sabotando. Foto em uma festa com uma garrafa na mão, bio vazia, sem nenhum tipo de informação. E eu não estou falando aqui que você precisa se tornar um robô corporativo, ficar postando um monte de coisa o tempo inteiro. Não, senhores. Sobre você facilitar a vida do recrutador. Porque se ele também entrar no seu LinkedIn e não entender quem você é, você acaba perdendo força. Então deixa o seu LinkedIn
LinkedIn bem claro e profissional aí. O básico que precisa ter. A headline lá com o cargo-alvo que você quer, mais algumas skills, talvez. Então, por exemplo, cibersegurança júnior, SOC, Blue Team, CIEM, Logs, Linux, sei lá. Ou talvez GRC júnior, risco, compliance, auditoria LGPD. Na parte do sobre, deixa umas 4, 5 linhas escrita de forma bem clara. O que você já estudou, praticou e o principal tipo de vaga que faz sentido para você com base nos seus conhecimentos. Isso vai ajudar quem entra no seu perfil a entender em que momento você está, que você já sabe. Talvez até mesmo traçar algum ponto fraco que você tem. Então você tem várias coisas que se encaixam naquela vaga, mas não está descrito algum item específico que está como requisito para aquela vaga. E aí o recrutador vai te chamar para te tentar entender qual é o seu conhecimento sobre aquele ponto. Entende? É importante essas coisas. Quando você é chamado para uma entrevista, o cara já vai sabendo o que ele pode esperar de você. Lá também tem uma seção projetos que você consegue colocar documentos, talvez algum item lá do GitHub, Notion, um Google Drive, sei lá, em tudo aquilo que a gente falou sobre projetos, você pode colocar como documentação e evidência. Um outro ponto muito importante é que o recrutador ele também pode te encontrar através da busca lá no LinkedIn. Ou seja, ele pode procurar por GRC, por CIEM, por Linux, SOC, LGPD, auditoria, risco, compliance. E se o seu perfil não tem essas palavras-chave, você nem aparece. Você pode ser bom, você pode estar estudando, mas você está invisível nas buscas. É como se você simplesmente não existisse. Então, senhores, se você aplicar esses 5 pontos aqui, você já sai do limbo. Obviamente não é milagre, é alinhamento. E o alinhamento é o que transforma curso em entrevista. Uma coisa que eu escutei há muito tempo atrás de um recrutador, para eu ser chamado para uma entrevista, eu precisava atender os 3C. E aí eu fiquei meio assim, daí perguntei para ele, mas o que é esses 3C? Não faço nem ideia. Ele falou, você precisa de 3 coisas: clareza, o que você quer, compatibilidade com a vaga que você está aplicando e comprovação, um projeto, um resultado ou até mesmo uma experiência. Se faltar um desses itens, possivelmente você não vai ser chamado para uma entrevista. Então, senhores, estou compartilhando aqui o que já foi compartilhado comigo. Então, se faltar um, é bem provável que você não vai ser chamado para uma entrevista, ele me falou. Então, compartilho aí com você, ele tinha me falado. Se é verdade, eu não sei, mas faz sentido, faz muito sentido. Fechou, senhores? Me diz aí se esse vídeo te ajudou de alguma forma. É importante o seu feedback. E o principal, se você chegou até aqui, comenta currículo, que aí eu disponibilizo aí um currículo de modelo aí, de exemplo, para você seguir aí, abrir, seguir, que eu acho que vai facilitar também a sua vida. Você faz a adaptação aí para sua realidade. Comenta aí também o que falta para você, se é currículo, se é o LinkedIn, se é falta de prova, ou até mesmo não sabe qual vaga mirar. Comenta aí. Quem sabe vira um tema para o próximo vídeo. Se tiver sugestão também de outros temas, comenta aí. Tô trazendo especificamente com base nos comentários que eu tô vendo aí. Lembrando que se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, assim eu mensuro se faz sentido continuar trazendo ou não. Confere aí a sua inscrição no canal, assim você me ajuda a bater a meta de 100k de inscritos até o final do ano. Vamos ver se a gente consegue passar o The Rock, a quantidade de inscritos aqui no YouTube. Fechou? Se quiser me ajudar ainda mais, considere se tornar membro por R$ 7,99. Tem um conteúdo um pouco mais exclusivo e nichado aí para quem é membro. Fechou? Um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.